Então, pessoal, tudo bem? Como eu prometi mais cedo, começar a fazer uma sequência, na verdade, falando um pouco sobre ChatGPT, o que é, o que não é, como é que a gente pode usar isso aí no dia a dia, como isso vai impactar o futuro do trabalho como um todo, não necessariamente ligado à parte de projetos ou processos, mas todas as áreas, né? A tecnologia como um todo, e como que a gente pode se aproveitar de uma maneira positiva disso aí, né? Então, fica aí, segue acompanhando, porque eu acho que o assunto vai ser bem interessante. Então, para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, o ChatGPT nada mais é do que uma das inteligências artificiais mais recentes, né, que está sendo utilizado para criar chats como um todo, criar conteúdo, criar textos, né, através de uma inteligência artificial, né, que está sendo munida de dados frequentemente. Esses dados, se eu não estou enganado, são até dados de 2019 ou 2020. Né? Então ele tem sido alimentado com um banco de dados e através de resultados estatísticos ele faz uma série de ações. Ele responde perguntas, ele cria textos, ele responde comandos, ele consegue fazer traduções, ele consegue criar linhas de código para parte de programação, ele consegue fazer até um lado um pouco mais criativo, como por exemplo traduzir num texto um emoji, ou traduzir um emoji um texto, fazer o vice-versa, enfim, tem uma série de coisas e eu vou falar um pouco mais sobre cada um. E quando a gente fala que é uma inteligência artificial, quer dizer que ele não é um campo de pesquisa como o Google, por exemplo. O Google ele procura pela internet algum blog, algum site, algum material que já exista para poder te entregar o resultado. O ChatGPT não é a mesma coisa, ele não funciona dessa maneira. Ele vai criar esse material através de resultados que ele já tem do banco de dados dele, ou seja, ele tem um grande banco que é alimentado, e a partir de um comando, de uma pergunta, de uma ordem que você faça, ele começa a criar um resultado. Então não é um material que já existe no Google e que você vai encontrar. É um material que ele vai criando baseado em inteligência artificial. Essa inteligência artificial que tem tudo a ver com o que a gente está falando ultimamente sobre chats que respondem sozinhos, o dia a dia que tem sido cada vez mais comum. Por exemplo, a própria Alexa pode ser considerada uma inteligência artificial, ou por exemplo, essa inteligência artificial que é capaz de criar imagens através de comandos que você coloque e descrições que você coloque. Novamente, ela não busca imagens que já existem no Google, ela não busca uma imagem que vai estar em algum lugar hospedada em algum site no mundo. Ela não busca, ela cria, ela inventa a imagem baseado na descrição que você fornece, porque ela vai buscar num grande banco de imagens ideias similares e vai te entregar resultados estatísticos. Então essa é a diferença entre uma inteligência artificial para criar um conteúdo, criar um texto ou criar uma imagem e o Google. Espero que deu para entender, tá claro a diferença? Isso tem surpreendido, né, não só as pessoas de uso comum, como eu e você, mas também os profissionais como um todo que estão relacionados a algum tipo de área de tecnologia ou área de criação. Né? Para ter uma ideia, outras ferramentas levaram muito mais tempo para chegar, por exemplo, à faixa de 1 milhão de usuários, enquanto o ChatGPT levou 5 dias. Olha que absurdo, né? Como tem crescido e como as pessoas estão se interessando e entendendo a aplicabilidade disso para o dia a dia. Então, essa é uma das telas que você encontra assim que você entra. Na verdade, você só digita ChatGPT no Google, faz um cadastro rápido de e-mail e senha e você vai ter acesso. Então, nessas telas você pode ver alguns exemplos do que ele é capaz de fazer. São muitos, eu não vou cobrir todos, mas só para a gente ter uma ideia do que ele consegue fazer. Ele consegue, por exemplo, corrigir as frases, né, para o inglês padrão. Na verdade, essa tela está traduzida, mas ele é naturalmente em inglês. Perguntas e respostas, que seria uma base mais simples, né, que como se fosse um Google mesmo. Fazer um resumo, né, de um texto complicado para conceitos mais simples, ele até brinca, né, resumir para um aluno de segunda série. Tem algumas aplicações um pouco mais alinhadas com a parte de programação como um todo, né, mas tem outras aplicações muito interessantes. Por exemplo, resumir um texto, né, ele diz aqui o too long didn't read. Um texto muito grande para um texto mais simples. Enfim, tem uma série de outras aplicações muito interessantes também. Continuando, né, algumas das mais interessantes, por exemplo, ele pode fazer uma copy, ou seja, um texto publicitário para um produto
Então você começa a explicar o que é esse produto, ele faz um texto publicitário, um texto de venda, por exemplo. Ele corrige bugs de linguagem de programação de Python. Ele pode, por exemplo, fazer o que ele chama de chat amigo, né, que ele simula uma conversa de mensagens de texto. Ele pode, por exemplo, criar anotações de uma reunião, ele fazer um resumo dessas anotações, enfim. Tem uma série de itens que ele consegue fazer a partir da inserção, né, e você coloca os textos diretamente lá e você consegue ter uma série de resultados interessantes, tudo baseado nessas inteligências artificiais. Show de bola! A aplicação é foda, está em desenvolvimento, está melhorando muitos aspectos, os resultados estão sendo cada vez mais aprimorados, também baseado no feedback da comunidade, mas a pergunta que fica é, como que a gente usa isso no dia a dia? Eu acho que alguns exemplos são muito cara crachá para a gente entender que dá para fazer isso no dia a dia, por exemplo, um texto publicitário, uma copywriting, alguém vai ter que fazer uma campanha publicitária para venda de um produto, você consegue fazer textos publicitários muito mais facilmente, baseado em informação que você coloca. E, obviamente, eles não vão ter todos os detalhamentos que você teria como uma pessoa, mas ele é um grande passo inicial para você sair do zero. Assim como, por exemplo, tem a parte de simular uma conversa, então você pode, por exemplo, ter como que você vai estruturar uma conversa dentro de um autoatendimento, como você vai fazer atendimento automático, como você estruturar isso, ou ainda a parte de programação, que ele consegue automaticamente fazer a parte de bugs, resolver os bugs que já tiveram no código-fonte. E aí eu acho que a gente acaba voltando para aquela pergunta inicial, né? Será que as inteligências artificiais vão roubar o meu emprego? Bom, eu acho que já falei um pouquinho sobre isso, mas o ponto a tecnologia, né, a inteligência artificial enquanto tecnologia em si, ela não vai roubar o teu emprego. O que vai roubar o teu emprego é uma pessoa que consegue usar essa tecnologia melhor que você. Obviamente, as tecnologias elas vão aumentar a nossa eficiência, a nossa produtividade, mas se a gente não se atualizar, se a gente parar no tempo, obviamente as pessoas vão aprender mais, aprender a usar essa tecnologia e deixar a gente para trás. Então, o objetivo da tecnologia não é necessariamente acabar com empregos, mas tornar o nosso dia a dia muito mais eficiente e aumentar a nossa produtividade. Que no final das contas é isso que se busca ao criar essas novas ferramentas, né? Bom, é isso. Eu acho que deu para cobrir bastante coisa, desde o que é, como funciona, quais são as aplicações principais, como a gente pode usar no dia a dia. Obviamente, algumas pessoas vão ter mais aplicabilidade nas suas funções, enquanto outras vão usar um pouco menos, vão ter menos oportunidade, mas o fato é que é uma ferramenta extremamente poderosa, que está em constante desenvolvimento, é recente se a gente parar para pensar, tem alguns poucos meses, então a tendência é que eles aprimorem cada vez mais. E é isso, então acho que a gente cobriu bastante coisa, e tendo dúvidas, tendo perguntas, fique à vontade para mandar uma mensagem, beleza?